Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Ontem nós vimos o processo do Saulo, né? Na caminhada cristã. Primeiro como perseguidor, até um dia que ele teve um encontro sobrenatural com o Senhor Jesus e foi chamado para o ministério apostólico, né? Ele, diferente dos outros apóstolos, ele foi o único que não caminhou com Jesus encarnado, né? Ele foi chamado pelo Jesus ressuscitado. E depois, né, nós vimos que ele precisou provar aos outros apóstolos, né? Porque todos ficaram ressabiados com a conversão de Paulo, porque ele era perseguidor, né? Então as pessoas, quando ele se aproximava, tinham medo, né? Os cristãos repeliam porque tinham medo dele, né, estar se infiltrando para poder matar os cristãos. E os judeus, né, o repeliam porque não aceitavam aquele processo de conversão, né? E Paulo, depois desse retiro que ele passou para poder estudar as palavras de Jesus, ele veio muito fervoroso para começar o ministério dele. E Jesus chamou Paulo justamente porque a igreja primitiva ela tinha muita dificuldade em entender a graça de Deus, né? Eles vinham daquele processo da lei, que é um parênteses dentro do tempo, para que o homem compreenda a necessidade de ter um Salvador, porque a lei a ninguém justificou. A lei, ela era um conjunto de ordenanças que as pessoas não conseguiam cumprir, porque eram 613 e tropeçando em uma, o homem era culpado de todas, ou seja, o homem era sempre devedor e a lei servia justamente para denunciar a condição humana, né, de pecadores, de carentes, né, da salvação, não por mérito próprio, mas pelo mérito do Filho de Deus que é perfeito. E aí, né, Paulo compreendendo todas essas coisas, né, ele recebeu de Deus as maiores revelações espirituais, né? Ele visitou o terceiro céu, ele compreendeu, né, que a graça de Deus é atemporal, ou seja, desde antes da fundação do mundo, desde antes que houvesse homem e pecado, já havia o plano de Deus a respeito da salvação dentro do tempo, né? Deus conhece toda a trajetória humana e é justamente Paulo que compreende que os planos inescrutáveis de Deus, porque são inescrutáveis para o homem, mas Deus tem todo o domínio. Então, desde a eternidade, né, foi Deus que determinou que Israel seria endurecido para que os gentios, que somos nós, né, que todos os povos, fossem enxertados, né, na boa oliveira que é Cristo. Ou seja, Israel, nós não devemos olhar para eles e ver vilões, né, que foram contra Jesus, que mataram Jesus. Não. Jesus morreu pela humanidade e Israel foi o instrumento, foram os eleitos para que Jesus pudesse nascer na história, né, e cumprir o propósito eterno, né, para que todo homem fosse alcançado. Mas nós devemos amar Israel porque ele ainda, né, Deus ainda tem planos para Israel. O remanescente será salvo. E nós devemos ser gratos porque eles são os verdadeiros ramos. E nós somos filhos adotivos, nós somos enxertados nesses ramos, né? Nós fazemos parte, nós herdamos a salvação, né? Mas eles continuam sendo o povo que Deus escolheu. Deus tem dois povos, tem Israel e tem a igreja. E ainda vão acontecer muitas coisas que vão favorecer Israel para que eles reconheçam Jesus como o Messias.
né? Então nós não devemos odiar Israel, nós não devemos perseguir Israel, muito menos fazer o que Hitler fez, né? Que foi eliminar parte do povo judeu. Então, Paulo, ele foi um dos apóstolos assim que ele que trouxe a igreja a desjudaização, se é que existe essa palavra, né? A mentalidade deles ainda era aquela, né? Jesus veio para os judeus, Jesus veio para salvar os judeus. Então eles se concentraram ali, né? Evangelizando os judeus. E foi Paulo que teve essa visão mais ampla, né, de sair viajando, fazendo viagens missionárias, né, e precisou provar aos apóstolos que ele também era um apóstolo escolhido pelo próprio Jesus para fazer esse trabalho. E eles aceitaram e tal. Pedro precisou ter uma visão vinda dos céus para compreender que aqueles animais impuros do Velho Testamento, eles representavam outros povos, né? Então ele teve aquela visão de que o lençol descia do céu com vários animais impuros e Deus mandava ele comer, né? Para que ele compreendesse que a graça de Deus havia, né, se concretizado na história. Então, todos os povos, a partir daquele momento ali, deveriam ser evangelizados para que conhecessem Jesus, né? E aí Paulo começou a viagem missionária dele, e cada lugar que ele viajava, ele deixava estabelecido um grupo de pessoas que, né, era o início da igreja. Então, cada cidade tinha a sua igreja. E ele, conforme ele viajava, ele cuidava dessas pessoas, né? Enviava cartas, né? Ele enviava muitas cartas, inclusive dentro das prisões. Que aí Paulo, ele além de ser, né, perseguido pelos judeus, porque, né, os judeus já estavam perseguindo a igreja. Quando ele passou a ser parte da igreja, ele passou de perseguidor a perseguido. Então, ele sofria perseguição da igreja e ameaça do Império Romano. E o sonho de Paulo era pregar em Roma. Então, ele mantinha esse sonho, porque ele nasceu em Roma, né? Inclusive, ele adotou o nome Paulo. Adotou não, porque já era o nome dele. Ele nasceu como Paulo em Roma, e quando ele foi para Tarso, ele passou a ser chamado de Saulo, né? Saulo é como se fosse Saul. Saul em aramaico, Saulo em hebraico e Paulo em grego. Então, o sonho dele era voltar para Roma para poder pregar na cidade natal dele. Porque Roma era, né, o Império Romano, era como se fosse para nós agora um país de primeiro mundo e super desenvolvido, né? E só que se ele chegasse em Roma, ele morreria, porque os romanos também queriam conter os cristãos. E conforme o povo ia crescendo, né, a quantidade dos cristãos ia crescendo, mais ia se tornando uma ameaça para o judaísmo. Então a perseguição era até a morte, né? As pessoas eram perseguidas, eram mortas e os corpos delas eram pendurados em postes para que colocassem fogo e as outras pessoas temessem, né? Fizeram de tudo para poder interromper o avanço do cristianismo, mas por causa de Paulo, que saía dali, né? Quando eles conseguiam dispersar os cristãos, você acha que eles saíam do lugar e iam se esconder? Não. Aí o evangelho ia se alastrando mais ainda, porque as pessoas que eram dispersas, elas iam evangelizando por onde elas passassem, né? E Paulo, nessa viagem missionária, ele evangelizou grande parte ali das cidades, dos países ali ao redor, né? E até que ele chegou em Roma, mas porque ele precisava ser julgado,
por Nero. E foi justamente Nero, né, que deu a ele pena de morte. E Paulo foi decapitado, né? Aquela passagem na segunda carta a Timóteo, que ele escreve para se despedir de Timóteo, que ele tinha como filho, né? Ele diz que combateu o bom combate e foi até o final, guardando a fé. Cumpriu a carreira por causa de Cristo, por amor ao Evangelho, e morreu decapitado por amor a Jesus. Essa foi a história de Paulo, o grande apóstolo, e foi por meio dele que o Evangelho chegou até nós, né? Porque ele foi o que teve coragem de pregar o Evangelho mais distante e desconstruir aquela mentalidade dos próprios apóstolos de Cristo que ainda não criam na graça de Deus, alcançando todos os povos. E hoje é diferente, o Evangelho já alcançou o mundo. Um beijão para você, um ótimo domingo na presença de Deus.